Paz seja convosco, eu sou a pastora Paula e hoje eu vim trazer um tema que tem sido muito discutido nas grandes empresas, tem sido muito falado nos meios corporativos, mas que eu gostaria de trazer à luz da palavra de Deus e trazer também esse assunto para os cristãos, para a igreja do Senhor Jesus, que é sobre a fofoca. A fofoca é quando a pessoa fala mal de alguém na ausência dessa pessoa, na ausência da vítima, com más intenções. Isso traz um dano emocional, um dano espiritual muito grande para a pessoa que está sendo vítima dessas circunstâncias, que está deixando ser influenciada por essa situação também, e traz um dano muito grande à pessoa que está levando essas informações de difamação sobre a outra pessoa. Então vamos ler em Provérbios 26:20 diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Veja a orientação que está aqui em Provérbios. Esse Provérbios, que é um provérbio comparativo, está falando sobre que se nós retirarmos a lenha, o fogo ele vai se acabar, ele vai cessar. Então, nós não podemos dar continuidade àquela conversa, dar continuidade, dar mais combustível para aquela pessoa que está levando essas informações muitas vezes falsas. Porque o fofoqueiro é uma pessoa que traz informações, mas sempre agregando outras situações junto, ou algumas mentiras junto com essa situação. E quando nós nos deparamos com uma situação dessa, é necessário que nós não viemos a ser conveniente com ela. Nós precisamos cessar com essa situação, nós precisamos retirar a lenha, retirar o combustível que está fazendo com que aquela pessoa continue falando da vida de alguém. E o Senhor, Ele está trazendo essa linda informação para nós, porque nós precisamos nos afastar dessas situações, precisamos dar um basta a essas situações em que trazem tanto mal a tantas pessoas. Muitas pessoas já foram feridas, machucadas por causa da fofoca. E veja, a igreja é um lugar, um ambiente que deveria ser um ambiente seguro, um ambiente de proteção às pessoas que estão recebendo a palavra de Deus. Mas muitas vezes não é o cenário em que nós nos encontramos, porque uma pessoa que está trazendo essas informações que denigrem a imagem de alguém vão fazer com que esse ambiente seja prejudicado. E, na verdade, nós estamos em uma circunstância onde está muito fácil de nós estarmos levando informações falsas. O Senhor, ele tem umas orientações para nos dar de como nós podemos evitar essa situação também, que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 10, que diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha a orientação de Paulo, o que estava acontecendo nessa cidade, né, nesse local, nessa igreja que estava recém-fundada. A palavra de Deus fala que Corinto era a capital política da Grécia. O povo da Grécia era um povo que gostava de falar muito, eles acreditavam que falando bastante, eles iriam demonstrar que eram sábios. Porém, Paulo estava percebendo e estava recebendo informações de que essa igreja estava se dividindo por causa desses falatórios que estavam acontecendo aqui. Então ele envia uma carta a essa igreja, exortando o povo: veja só, que faleis todos a mesma coisa,
nós devemos todos falar a mesma coisa. E para nós falarmos, amados, a mesma coisa, nós precisamos prestar atenção àquilo que nós estamos ouvindo. O nosso ouvido vai levar informações ao nosso coração. E o coração cheio, ele vai transbordar através da nossa fala. Então, nós só vamos conseguir falar todos a mesma coisa quando nós nos enchermos do Senhor. Quando nós estivermos cheios da presença de Deus, aí sim nós vamos estar falando a linguagem de Deus, a linguagem do povo de Deus. Outra orientação fala sobre que não haja divisões, que não haja divisões. A pessoa que está envolvida com fofoca, ela vai estar, de forma direta ou não, causando uma divisão, uma quebra de amizade, uma quebra de um vínculo. Então, essas divisões, elas não são de Deus, elas não são interessantes para aquela pessoa que não gosta de fofoca. Então, quando nós nos deparamos com uma situação dessa, é importante que nós viemos a não dar crédito, não dar continuidade àquela situação, ignorar aquela pessoa de forma amável, de forma muito educada, mas usando da autoridade de Cristo para não concordar com aquela situação. E aí sim não vai haver divisão no meio do povo de Deus. Olha só, outra orientação: e sejais inteiramente unidos. É da vontade de Deus que o povo esteja unido, porque é quando o povo se reúne que Deus ordena a bênção de Deus. Então, veja que sempre vai haver pessoas tentando dividir, tentando quebrar essa unidade da igreja, mas é muito importante que nós venhamos a ter o mesmo falar, o mesmo agir e sempre estar maduros espiritualmente para combater essas situações. Outra orientação é sobre a disposição mental, que nós viemos a ter a mesma disposição mental. Aqui não está falando de uma doença, mas está em si falando de uma mente sadia, de uma mente que está vigilante para uma situação dessa. Porque quando nós estamos com a nossa mente preparada para uma situação adversa, nós vamos conseguir combater ela. E outra orientação é ter o mesmo parecer. O mesmo parecer, nós precisamos ter o mesmo agir que o povo de Deus. Assim como nós somos transformados em muitas áreas, também essa área do falar precisa ser transformado pelo Senhor. Então, não coloque lenha na fogueira, retire esse combustível que aquela pessoa que é difamadora está usando para denegrir as pessoas. Tire a lenha e essa confusão, essa contenda, essa fofoca vai cessar. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.